Belezinha, boa tarde com alegria. Está me vendo e me ouvindo? Confirme primeiro se está tudo certo com o som e com a imagem. Saudade de você, meu amor. Você faltou dois encontros, aí depois a gente teve feriado. Tudo sim, tudo certo. Eu acho que Louise está entrando. Ela já tinha me confirmado que ia entrar. E os dois meninos que permanecem, eles não me responderam, mas normalmente eles entram atrasados. Então, eu vou começar aqui. A gravação vai ficar disponível como sempre, tá? Senti sua falta. A gente hoje vai continuar um assunto que eu espero que de alguma forma você esteja já tenha visto ou de repente tenha assistido às aulas gravadas. Especialmente na aula passada, a gente trabalhou as orações subordinadas adjetivas. A gente começou por ela porque ela é a mais simples, ela é a mais curta das orações subordinadas. E na aula retrasada, a gente trabalhou com as orações coordenadas, que e nesse estudo de orações é a mais simples do que a subordinada. Então, a gente estudou primeiro as coordenadas, que são de 5 tipos, está na aula gravada, da aula retrasada. Na aula passada, a gente estudou as orações subordinadas adjetivas e vimos um pouquinho de análise de redação nota 1000, né, dentro do formato que eu passo para vocês. Hoje a gente vai continuar esse mesmo trabalho, só que a gente vai estudar as orações subordinadas substantivas, que é um pouquinho maior, e a gente vai continuar fazendo análise de redação nota 1000, tá? Massificando todo o conhecimento que eu trouxe a priori para vocês, que toda redação ela tem um formato específico e tal. Olha a Louise entrando aí. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pela redação, porque todas as vezes que a gente está na parte gramatical é muito difícil de interromper, tá? É muito ruim cortar esse conhecimento que já está em andamento. A redação não. Dá para a gente fazer por blocos e aí a gente vai até o limitezinho do intervalo e aí eu consigo romper. Tipo, a gente analisou aqui uma redação toda, ou a gente analisou só a introdução e dois desenvolvimentos. Eu consigo parar, cortar, que é como se fossem unidades independentes. Na parte gramatical fica um pouquinho mais difícil para mim, porque fica muito ruim, por exemplo, a gente está estudando uma determinada oração subordinada, que tem vários tipos, né, das substantivas, e eu interromper para só trabalhar isso na aula que vem. Aí vocês ficam bem perdidos, certo? Então, eu vou fazer assim. Eu vou começar por redação e depois do intervalo a gente vai para as orações subordinadas, certo? Estou tomando um chazinho, vocês querem, gente? Esse é chazinho de laranja com morango, é uma delícia. Da, do mate. Sempre gosto de indicar, porque vai que vocês gostam, né? Sei lá. E a cor é bem bonitinha, bem rosinha. Não sei se está dando para vocês verem, mas é bem bonitinha a cor. Tá quente. Ai, meu Deus. Me queimei. Pronto, vamos lá. Célio tá entrando também. Só um minutinho, gente. Deixa eu só pegar uma almofadinha aqui que faltou. Rapidinho. Coisa rápida mesmo. Voltei. Pronto, então vamos lá. A gente vai começar com as orações. Orações não, com a redação. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Esse é o material que eu disponibilizei para vocês na agenda de hoje e que tem muito a ver com o que a gente já estava fazendo na aula anterior, tá? Para quem faltou as últimas aulas, eu aconselho que assista a aula, mesmo que vá adiantando ali a parte que eu converso, duas explicações e tal, mas que não deixe de ver para se situar. Esse final de ano, gente, que a gente está tendo aqui no CPLR com vocês, né? Eu com vocês aqui, ele é bem importante porque são assuntos que vocês vão precisar muito agora no ensino médio, para quem vai para o ensino médio e para quem vai para o nono ano, tá? Então, esses assuntos de oração coordenada, oração subordinada e a redação em si, eles são importantíssimos, aproveitem. Eu sei que chega nesse momento, a gente já está um pouquinho cansado, todo mundo, eu estou também, doido por férias, doido para ver o ano se acabando, ninguém quer estar no pique mais, né? Mas são assuntos bem importantes. Então, caso vocês precisem faltar, né? No caso, só a próxima aula agora, porque a gente só tem mais um encontro, né? Nossas aulas terminam agora em novembro. Mas caso vocês precisem faltar ou tenham faltado, não deixem de assistir às aulas, porque realmente vai ser bem importante para vocês agora nessa mudança de ano escolar, certo? Bem, na aula anterior, nós fizemos um pouquinho de análise da estrutura do texto dissertativo, e aí eu falei mais uma vez dessa equação matemática que existe nesse texto dissertativo, porque existe um formato.
uma forma, meio que vocês são treinados a fazer um modelo de redação para atingir essa nota. Não é um processo criativo, como muitos de vocês podem estar acostumados, do texto narrativo, da poesia, no caso de Lelê, tá? Vocês não vão criar, esperar ter imaginação, blá, blá, blá. Não. Texto dissertativo, ele tem um fim bem objetivo, bem direto, né? E formas de fazer esse texto para corresponder a esse fim, a esses objetivos que são normalmente colocados no edital. Lembrando que todo estudo que a gente está fazendo aqui está se baseando no que vocês vão vivenciar naturalmente, né? Nos vestibulares de vocês, seja no vestibular seriado da UPE, vocês podem aplicar o mesmo modelo, que é o vestibular que só tem redação no terceiro ano do ensino médio, vai demorar um pouquinho, seja no Enem, tá? Então, a gente já começa, para vocês que ficam se questionando, meu Deus, porque eu estou vendo isso? Eu sou oitavo ano ainda, meu Deus, eu sou nono ano, eu ainda vou para o primeiro ano do ensino médio, professora, porque eu já estou vendo isso, justamente para você se familiarizar, você começar a treinar. Tem gente aqui que eu soube que vai fazer medicina, né? Então, realmente precisa se antecipar bastante. Para vocês se destacarem mesmo em língua portuguesa, esse é o intuito de vocês estarem comigo, certo? Para quem ainda não entendeu e fica, meu Deus, essa professora fica batendo na história de Enem, eu sou oitavo ano, eu sou nono ano, mas é por isso, certo? A ideia é essa mesmo. Bem, o fato é que as duas redações, elas só vão ser no terceiro ano do ensino médio, beleza? Tanto o seriado, só tem, pelo menos por enquanto, só tem no terceiro ano e o Enem também. Beleza. Aí, a gente viu que existe uma estrutura fixa e que a gente, né, é muito importante, nem sempre esses textos motivadores, eles vão vir fornecendo informações de fato relevantes para a gente. Todo texto dissertativo, ele é uma problemática, né, que o candidato precisa se posicionar frente a esse tema que é dado, que é o mesmo para todo mundo, e, normalmente, vem textos de apoio, que a gente chama de textos motivadores. E nesses textos, às vezes, vêm dados que te ajudam, né, a pensar sobre aquele tema. Normalmente, dá essa ampliada, né, foca no tema. Mas tem alguns textos motivadores que mais suscita assim, a ideia do tema, mas não é tão específico, não te ajuda tanto. E aí eu penso que vocês devem pensar, pela falta de experiência, devem pensar, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer uma redação como essa, porque a professora falou nesses últimos encontros que eu preciso ter repertório cultural. Como é que eu vou saber o tema que vai cair, ter repertório para isso? Que é uma das coisas que os alunos mais pensam. Primeiro que vocês vão ter porque vocês estão se antecipando muito, né? Estão estudando, se preparando para isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, que quando chega no terceiro ano do ensino médio, gente, qualquer instituição escolar, na maioria delas, né? Qualquer foi muito abrangente, mas na maioria delas existe um estudo específico para esse modelo, tá? Isso é comum de acontecer. Então, é quando se intensifica os alunos que não sabiam nem para onde ia esse formato de redação que vocês já estão estudando no final do ensino fundamental, que é a parte que vai diferenciar vocês, os alunos começam a ter dicas, primeiro, de como formatar esse texto, que existe um passo a passo, segundo, que eles começam a ver repertórios culturais específicos, ou seja, repertórios culturais específicos para cada área e repertórios culturais que eles vão poder usar um só em várias áreas. Então, todas essas dicas e esses macetes, eles são dados pelos professores, normalmente já no terceiro ano. Tá? É assim que acontece. Estou dizendo isso a vocês porque toda vez que eu acho que eu compartilho isso, vocês ficam, meu irmão, que viagem, como é que eu vou conseguir fazer isso aí do nada? Tipo, citar um filme, um livro, como é que eu vou lembrar, professor? Isso não vai estar no texto motivador, vai? Não. Mas você já vai chegar lá com alguns macetezinhos, isso é muito comum, tá? De acontecer, justamente. Por exemplo, frases de filósofos que você pode usar em vários tipos de tema. Temas que envolvem mulher, que foi o que aconteceu este ano, a valorização da mulher, né, da doméstica, ou enfim. É, aí vem frases de filósofos, tem filmes que você pode usar em várias áreas. Então, tudo isso, todos esses macetes, que inclusive eu pretendo trazer no ano que vem, a gente vai abrir uma turma de ensino médio, tá? Não sei se vocês estão sabendo, se os pais falaram para vocês. Alguns pais de vocês já falaram comigo, inclusive, que têm interesse. A gente vai abrir uma turma do ensino médio, e nessa turma de ensino médio é focada para SSA, o SSA 1, tá? Primeiro ano. Não tem redação, mas é óbvio que eu vou continuar trabalhando a redação, porque vai ter redação no 3. E vocês, quanto antes vocês
aprofundarem melhor. Nessa turma do ensino médio, eu vou direcionar mais, porque é uma turma que não tem alunos de 2 turmas, né? De 8º e 9º ano, é uma turma para ensino médio. Então, naturalmente, eu vou dar essas dicas, o aluno já chega com outra perspectiva, é diferente. E aí eu estou trazendo toda essa contextualização, gente, para dizer para vocês que o que eu quero de vocês aqui nesse momento, neste ano, finalizando o nosso conteúdo, bem dizer, é que vocês entendam que existe esse formato e como é que esse formato deve ser exposto na prova. E não ficar, meu Deus, eu nunca vou conseguir isso. Vai. Você vai memorizar repertório cultural, exemplo, dado estatístico. Esses dados estatísticos, eles podem, inclusive, aparecer nos textos motivadores, tá? Percebam aqui que tem 4 textos motivadores nessa proposta. Deixa eu ampliar aqui para vocês. E o tema é o histórico desafio de se valorizar o professor, com a proposta do Enem de 2015, tá? Aí, ele sempre vai pedir esse mesmo formato, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes. A proposta, gente, sempre vem assim para a gente. Aí vem só o tema diferente, vai mudar o tema em cada ano. Apresentando uma proposta de intervenção, que a gente vai ver hoje, mais uma vez, como é que é o formato, e respeito os direitos humanos, tá? Selecione, organize e relacione de forma coerente, coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Isso é fixo em todo o Enem. Todo o Enem tem essa configuração, só muda o tema, certo? E aí tem os textos. Percebam que 2 desses textos, normalmente eles trazem 4 textos, ou podem trazer 5, mas normalmente são 4, e 2 deles são imagens reflexivas, profundas, importantes, mas nada com dados estatísticos, nada com informação de discurso de autoridade de uma pessoa que é especialista nessa área que falou isso e isso. Então, não confiem que os textos motivadores vão entregar tudo aquilo que vocês precisam para escrever o texto de vocês. Nesse momento que vocês estão ensaiando fazer o texto dissertativo comigo, o que é que acontece? Vocês pesquisam, vão na internet, pegam um dado. Tal. Então, os textos motivadores de vocês, vocês basicamente copiam informações deles. Quando eu digo copia, traz informações deles para colocar no de vocês. Então, por enquanto, é fácil. E a ideia do estudo da redação modelo nota 1000 aqui para o ensino fundamental no CPLR é esse mesmo, você entender como é que funciona a mecânica. Porque o repertório cultural é uma coisa que se constrói, não é de uma hora para outra, né? Enfim, então a ideia que eu queria passar era essa. E aí ele traz, ó, no texto 2 ele diz: em educação não tem mágica, tem trabalho de professor. Se tem trabalho, tem que ter remuneração. Todo trabalho deve ser remunerado, do contrário, ele é escravo, ele está em desacordo com a lei. Tá? Então, olha aí o que ele traz para a gente, ou seja, o Enem aí em 2015 estava querendo puxar para esse lado, que não está tendo, tanto é, a valorização não é valorizar de dizer você é um profissional maravilhoso, é a valorização financeira, e aí a gente já entende pelo próprio texto motivador. É para isso que serve o texto motivador. Eu estou pegando os dois, tá, gente? Eu disponibilizei, vou dizer mais uma vez, para vocês, esse mesmo material que a gente vai analisar, eu disponibilizei no Classroom hoje, vocês podem baixar e exercitar isso aí que eu estou dizendo, tá? Olha o texto 4. Feliz Dia dos Professores. Hashtag sou professora e muito mais. Hashtag sou professor e muito mais, uma homenagem aos mestres que sempre vão além, né? Então, muitos profissionais da educação, eles não só dão aula, né? Eles são empreendedores, é o meu caso, inclusive, né? Eles fotografam, eles registram, eles tocam, eles encenam, eles trazem música. Ele é quase um artista, fora a função que ele tem. Não estou dizendo todos, tá, gente? Muitos professores. Então, olha o quarto texto chamando para, poxa, além de não ser bem remunerado, eu quase nunca exerço uma função só, que é a função só de professor, de transmitir o conhecimento. O professor quase sempre vai além em sala de aula, porque há uma necessidade para isso. E mesmo assim ele não é remunerado como deveria, está errado. Aí volta para o tema, por isso que a gente tem que valorizar. Ó, o histórico desafio de se valorizar o professor. E no texto 1 e 3, que são textos, né, em prosa, né, eles vão refletir mais sobre isso. Eu até destaquei uma parte importante do texto 1. Isso tudo, gente, que eu estou fazendo com vocês fariam a leitura da proposta e tal, para poder escrever o texto de vocês. E hoje a gente vai analisar esses textos produzidos de acordo com essa proposta, tá? É mais para ambientar vocês mesmos.
Olha o que o texto 1 fala, assim, que eu destaquei de mais importante no final. A família tinha a figura da professora e do professor em grande consideração antigamente, e estes detinham um prestígio social que estava em claro desacordo com a remuneração salarial percebida. Desde sempre que o professor é bem valorizado teoricamente no discurso, socialmente ele é importante, ele é o mestre, ele é o que ajuda, auxilia, que forma outras pessoas, né? É a partir do professor que vem as outras profissões. Porque um médico, para ter se tornado médico, ele teve professor. Um professor, para ser um professor, ele precisou de um professor. Qualquer profissão, né? Aí olha o que ele fala sobre a remuneração, mais uma vez falando sobre isso. Eles desfrutavam um prestígio advindo do saber, eles eram pessoas que detinham conhecimento, e não do poder aquisitivo. Mas isso não paga conta, né? As pessoas chegarem, por exemplo, para mim, que é uma coisa que me toca bastante naturalmente, né? Eu sou completamente é, sujeito do que eu estou falando, né? E suspeita ao mesmo tempo. É, as pessoas falarem, lindo o trabalho que você desenvolve, Laís, que maravilha, olha, parabéns, e eu não ser bem remunerada por isso, não paga as minhas contas, né? Enfim, e o texto 3 vai refletir também sobre isso, certo? Instruções importantes, que é formato do Enem, aqui a gente não faz assim, que é para justamente acostumar vocês a fazer da melhor maneira. O rascunho vai ter sempre o espaço para fazer o rascunho, naturalmente, não estou falando sobre isso, que a gente não faz aqui. O texto deve ter até 30 linhas. A gente faz isso aqui, naturalmente. Mas no Enem, a redação não é corrigida se ela tiver menos do que 7 linhas escritas, tá? E é lógico que aqui eu não vou aceitar isso. Porque esse candidato que faz menos, até 7 linhas, perdão, menos não, porque menos ele não vai ter nem a redação corrigida. Mas que faz a redação com 7 linhas, ele dificilmente tem uma nota, é, como é que eu posso dizer, de qualidade positiva para conseguir passar, né? Aí vocês podem pensar, mesmo ele fechando as provas todas, não é fácil fechar a prova do Enem, né? É fácil até fechar numa área, você tem mais afinidade e tal, mas eu desconheço casos assim. Então, é lógico, gente, que vocês têm que fazer uma redação que se enquadre, inclusive, no modelo que eu passo, que é o modelo nota 1000, né? Então, o modelo nota 1000 não tem como eu escrever, trazer repertório cultural, trazer o tema, desenvolver essas ideias, tudo mais em 7 linhas. Eu, inclusive, não conheço, vocês podem pesquisar, modelo de redação nota 1000 para 7 linhas, que é a quantidade mínima. Eu não conheço, nem na internet isso, e nem conheço pessoas que tenham tirado excelentes notas no Enem escrevendo 7 linhas. Na verdade, eu não conheço muita gente que escreve 7 linhas. Tá? Eu realmente não sei, pode ser uma desinformação minha, estou dizendo isso para vocês com toda humildade. Eu não sei, eu não conheço. Caso vocês conheçam, caso vocês tenham curiosidade de pesquisar isso e achem, por favor, me mandem, porque eu tenho uma super curiosidade, tá? Então, tirar a nota 0, quem escrever menos do que 7, lembrando que 7, ele vai ser corrigido, mas você vai ter uma nota, enfim, né? Porque vai ser só a tua proposta de intervenção para o tema, eu acho. Fugir ao tema, apresentar proposta de intervenção que diz respeito aos direitos humanos, né? Dizendo que alguém deve morrer, deve ter pena de morte para certos casos que não tem na lei, então isso é ferir os direitos humanos. E apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto, que seria uma fuga parcial. Tá? Essa tua fuga parcial pode configurar uma fuga total, dependendo de quantas fugas tu tiveste, então isso é bem subjetivo. Bem, essas são as instruções de sempre, gente. Isso vai se repetir nas provas, no formato que a gente tem hoje. Então, eu quis trabalhar com vocês o todo, tá? Para a gente relembrar tudo que a gente estudou até aqui, dessa parte redacional. E agora, finalmente, a gente entra na análise da redação nota 1000, que é a mais importante, tá? Na aula anterior, a gente viu todos esses tópicos. A gente não chegou na proposta de intervenção, certo? E hoje eu vou fazer esses 3, como se fosse uma continuação da aula anterior. E 3, introdução, desenvolvimentos e conclusão. A gente vai fazer análise dessa redação toda aqui, tá? Vamos lá.
Toda introdução, como eu disse a vocês, no formato que eu trabalho aqui, tem que ter esses 4 tópicos. Que 4 tópicos são esses? Eu preciso contextualizar, tá? E nessa contextualização que eu coloquei aqui, entra a menção a uma outra área do conhecimento, que é o tal repertório cultural. Repertório cultural. Eu tenho que trazer o tema, porque eu estou falando sobre o tema de uma maneira geral na minha introdução. Então, a gente vai visualizar isso aqui. E esse spoiler do D1 e do D2 seria o quê? Eu falando por que isso continua sendo um problema, que é justamente o que eu vou defender. Porque o desenvolvimento nada mais é do que o teu momento de defesa. A gente não defende nada na introdução. Na introdução, a gente apresenta, fala um pouco, mostra que a gente sabe o que está se tratando ali daquele tema. É para isso que serve a introdução. Tá? Então, o primeiro parágrafo, que é esse que a gente vai avaliar agora, é sempre a introdução naturalmente. E na introdução, eu tenho que ter uma contextualização desse tema que foi dado para todo mundo, e nessa contextualização eu vou colocar o quê? O meu repertório cultural. Que repertório cultural é esse, Laís? Vamos lembrar? A gente faz menção a uma outra área do conhecimento, que pode ser um livro, música, filme, série, tudo que envolve cultura, uma peça de teatro que você assistiu, que você lembra, que você sabe, que esteja relacionada ao tema, ou que você consiga criar um link com esse tema que foi dado para você. É esse repertório cultural que existem aí, gente, dicas, estratégias, tá? Fora o repertório que a gente adquire naturalmente na vida, a gente até morrer está adquirindo repertório cultural. A gente está assistindo filmes novos, lendo novos livros, escutando novas músicas, tá? A gente vai. Isso é uma coisa ininterrupta. Não existe um fim. Ah, eu vou aprender até aqui. Até 90 anos você tem repertório cultural. Você pode ter eternamente até morrer. Eternamente até eu morrer. Né? Ou seja, até esse momento, não é eternamente. Bem, o fato aqui, na contextualização, a gente vai identificar de azul, beleza? Então, ele diz aqui, ó, no livro Nós é justamente o repertório cultural. No livro Nós, dessa pessoinha aqui, que eu não sei a pronúncia, é retratado um distópico futuro, peraí, só um minutinho, em que todo o comportamento dos indivíduos passa a ser monitorado e controlado pelo Estado, representado pela figura do benfeitor, a favor de interesses políticos. Isso aqui é justamente o 1, que está de azul. Ele contextualizou. Professora, é obrigado eu começar a minha introdução já fazendo essa menção à área do conhecimento, a outra área, que é a tal contextualização? Não, gente. Esse candidato, essa candidata resolveu fazer assim. Você tem que ter esses elementos, que é a menção a outra área do conhecimento, que é o repertório cultural, falar sobre o tema e dar spoiler do que você vai defender nos desenvolvimentos, que é o que eu vou mostrar para vocês, certo? Então, no livro Nós é retratado um distópico futuro. Distópico, gente, é um futuro ruim. A utopia é aquele sonho, né? Em que tudo é maravilhoso. E distópico é justamente o contrário de utópico, tá? Então, é retratado um distópio futuro, perdão, em que todo o comportamento dos indivíduos passa a ser monitorado e controlado pelo Estado, representado pela figura do benfeitor a favor de interesses políticos. Paralelamente, durante as revoluções russas, ela continua na contextualização, tá, gente? Paralelamente, durante as revoluções russas, em 1905 e 1917, o corpo social era totalmente controladora e totalitária, que acreditava ser o livre-arbítrio o responsável por provocar a infelicidade na vida das pessoas. Certo? Então, ela trouxe uma contextualização aí enorme. Aí, ela trouxe isso, essa contextualização, né? Fora da ficção, que ela trouxe exemplos de ficção. É fato que a realidade dissertada por Zamiatin, estou pronunciando do jeito que está escrito, tá? Que foi o que ela citou, pode ser comparada à globalização corrente. Gradativamente, o descaso estatal e o despreparo civil corroboram para o desafio de valorizar o professor. Então, o tema, gente, que eu botei de rosa, está aqui, ó. Corroboram para o histórico desafio de valorização do professor.
Então, o tema é trazer o tema mesmo que foi dado, ou com as suas palavras, ou do fato, do jeito que ele foi dado na proposta, que é o histórico desafio da valorização do professor. Esse é o tema, tá? E aqui eu vou comprovar para vocês que ela está dando um spoiler do que ela vai falar. Então, ela está dizendo que isso acontece, essa desvalorização histórica do professor, acontece por dois motivos. Quais são esses motivos? São os spoilers que ela está dando. Por que eu chamo de spoiler? Porque justamente ela está antecipando o que ela vai falar no primeiro desenvolvimento e depois no segundo. Vou mostrar para vocês. Então, o primeiro ela diz: fora da ficção, é fato que a realidade dissertada por essa pessoa pode ser comparada à globalização corrente. O descaso estatal é o spoiler do D1, aqui, tá? O que está de verde está de verde. Eita, ficou mudo, mas voltei. E o despreparo civil. O despreparo civil, nós civis, pessoas comuns. Certo? Vamos ver se isso se confirma. Então, ela está dizendo que isso é um problema, esse histórico desafio de valorizar o professor é um problema por dois motivos. Aí ela vai dizer quais são esses motivos. São os motivos que ela vai defender. E depois vai apresentar uma solução para isso, ou para uma dessas coisas. Certo? Vamos ver se isso se confirma. O que é que tem que ter os desenvolvimentos? A afirmação do que foi dado como spoiler. Por exemplo, esse aqui é o D1, certo? Que é o desenvolvimento 1. A gente teve a primeira introdução, esse aqui é chamado de D1. Eu é que chamo assim, tá, gente? É o formato que eu ensino a vocês da redação nota 1000. Eu tenho esse cuidado de dizer isso para vocês não saírem aí. Se chama D1, se chama... Isso é uma forma de você acessar com mais tranquilidade a estrutura da redação. Esse é o desenvolvimento, o primeiro desenvolvimento. Eu chamo de D1, certo? Para abreviar. Então, vem a introdução e vem o D1. D1. Ela disse no primeiro momento aqui, essa candidata ou esse candidato, que há um descaso estatal, ou seja, do Estado perante essa desvalorização do professor. Então, o Estado deveria fazer alguma coisa. Então, vamos ver se isso acontece mesmo, que ela vai confirmar isso, essa confirmação vai dizer assim, ó, tá vendo o que eu falei lá na introdução? É isso aqui que eu vou fazer aqui, não deu? Então, vamos lá. O spoiler, eu vou pegar de verdinho, do D1. Primordialmente, é importante destacar a deficiência de medidas em que a população está exposta, levando, por conseguinte, à dissolução da coletividade, consequência da falta de desenvolvimento de mecanismos por conta do Estado. Consequência da falta de desenvolvimento de mecanismos por conta do Estado. Eu só estou confirmando para vocês que aqui ela falou que há um descaso estatal, que é justamente o que ela vai falar nesse D1. E só para vocês não ficarem muito perdidos, eu vou comprovar que o despreparo civil, que ela fala lá em cima, ela vai falar no D2, que o D2 é esse aqui, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Esse é o D2, beleza? E eu vou pegar a mesma canetinha vermelha lá, que ela deu o spoiler, o despreparo civil, e vou só comprovar para vocês que isso vai acontecer. De outra parte, presencia-se um forte despreparo civil para lidar com a histórica valorização do professor na coletividade verde e amarelo. Isso, gente, mostra para o corretor o quão você está tendo preocupação em conectar esses parágrafos, porque o parágrafo é uma unidade independente nesse texto dissertativo. Tanto é que existe um formato só para a introdução, para os desenvolvimentos e para a conclusão, que a gente chama também de proposta de intervenção. Mas eles não podem deixar de estar conectados, afinal de contas, esse texto é como se fosse uma coxa de retalhos, né? O que é que eu quero dizer com isso? Ele tem uma unidade de significado em que os parágrafos precisam estar, de certa forma, conectados. Então, o modelo de redação nota 1000, que a gente está trabalhando aqui, ele tem que seguir esse passo a passo. E seguindo esse passo a passo, não tem como, gente. É nota 1000. O que você vai precisar levar lá no dia e para fazer a redação é o seu repertório cultural. É conhecimento que vocês vão estar estudando, né, nesse período todo, e que vocês vão intensificar esses estudos no ensino, especialmente no ensino médio. Mas eu preciso fazer com que vocês entendam como é que é essa dinâmica,
Que não é assim, eu vejo lá na hora, na introdução eu falo bem amplo, aí no desenvolvimento eu vou lá dizer que eu acho isso e isso, pronto, já zerou a redação. Porque não existe a presença do eu acho, eu penso. Não existe primeira pessoa. Você afirma algo, você traz essas referências para enriquecer aquilo que você está tentando defender, sem dizer eu acho. Se eu digo para vocês, eu já trouxe esses exemplos aqui, se eu digo para vocês que é importante estudar para evoluir na vida, eu não estou dizendo que eu acho isso, mas se eu estou dizendo, sou eu que acho, naturalmente. Eu só não precisei dizer. Eu acho, eu penso que é importante estudar para evoluir na vida. Eu só disse, é importante estudar para evoluir na vida. E vocês, ouvindo isso de mim, estão subentendendo que sou eu que acho. Se isso tivesse escrito, seria do mesmo modo. Então, nunca, nesse formato de texto que a gente está estudando, trazer eu acho, eu penso, eu acredito. Vocês vão deixar isso para o ramo da fé. Eu sempre brinco com isso, né? Eu acredito, eu acho. Esfriou mais um pouquinho, meu chá estava muito quente. Hum. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo, gente, captar a essência do que eu estou trazendo aqui? Joaquim vai estar um pouco perdido. Boa noite, Joaquim, que chegou agora. A gente está fazendo análise de redação, nota 1000. E aí você vai pegando, tá? Parte boa é que você estava na aula passada, perdão. E vocês, Lelezinha, Célio, Louise, que já estavam aqui, tá dando para entender o que eu estou mostrando, como a gente está analisando, gente? Esse vocabulário também que vocês estão vendo, não é um vocabulário mais alto, assim, mas quando eu digo mais alto é mais profundo. Sei que nesse momento vocês ficam, meu Deus, olha aí como essa galera fala tudo assim. Gente, existe um preparo, é o terceiro ano inteiro produzindo redação. Vocês vão passar por isso. No começo, eu quero só que vocês entendam quais são os elementos, entrem em contato com vários textos assim, que a gente possa analisar, e aí vocês vão se familiarizando, tanto com a teoria quanto com a parte prática, na sequência. Sim? Beleza. Então, eu vou continuar. Então, toda introdução, para eu não voltar mais, precisa ter uma contextualização, que é a inserção, né? Você vai contextualizar, começar a falar sobre o tema, que é o outro ponto. Você pode trazer primeiro o tema, depois você contextualiza fazendo menção a uma outra área do conhecimento, que vocês já entenderam que essa outra área do conhecimento é repertório cultural, seja um livro, seja música, seja filme, seja o que for, tá? Que faça parte da nossa cultura, um ditado popular, uma frase de um filósofo, um dado estatístico. Você está mencionando uma outra área para criar um link com a que você vai falar. Esse é o primeiro tópico. Aí você traz esse tema, naturalmente, que você vai estar contextualizando o quê? O tema que lhe foi dado. E aí depois você dá um spoiler do que você vai desenvolver no D1 e no D2. O que vem primeiro que você desenvolve no D1. Então percebam aqui que vem primeiro esse aqui, 1, e depois vem esse, 2. Por isso que eu chamo spoiler D1, spoiler D2. Não é assim, eu dei o primeiro um spoiler que eu só falei no D2. Não, tem que ter uma lógica. Beleza? Aí, bem, o fato é que no D1, a gente está avaliando agora o D1, tudo que eu fizer no D1 vai ser a mesma coisa no D2, gente. Só que no D1, ela está falando aqui sobre o descaso estatal. E no D2, ela está falando sobre o despreparo civil. Mas os itens são os mesmos. Você tem que afirmar aquilo que você disse que ia falar, lá na introdução. Você vai exemplificar. Essa exemplificação é de que forma que acontece? Dado estatístico, frase de filósofo, discurso de autoridade. O que é isso, discurso de autoridade? Discurso de autoridade é discurso de especialista. É alguém da área que falou algo a respeito daquilo que você está defendendo. E aí, nesses momentos, vocês pensam, mas, meu Deus, como é que eu vou saber, professor? Eu sou uma enciclopédia, eu sou o Google, como é que eu vou saber? Ou essa informação, dificilmente isso tem acontecido, mas ou ela vai estar nos textos motivadores, ou vocês já vão chegar lá, gente, com algumas, como eu disse, algumas frases, algumas citações que vão ser genéricas, que vocês vão poder usar em vários temas desses. É assim que acontece. Mas, por enquanto, eu só quero que vocês entendam como é o formato, e não que vocês saibam de tudo isso. Então, você afirmou, você vai exemplificar. Vamos ver a parte que ela exemplifica. Vou pegar aqui minha canetinha roxa, tá? Só para ir para a parte mais prática.
Nesse viés, de acordo com o teórico, olha aí a exemplificação dela, francês, blá, 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 teceu em seu livro A Sociedade Espetáculo, critica a modernidade. Vive-se odiernamente um período, ou seja, atualmente, esse odiernamente é atualmente. Um período de aparência, eu sei. Então, ela está trazendo, que eu não quero que vocês nem fiquem no plano de entender o que está sendo dito. Eu quero que primeiro, agora nessa análise, vocês percebam que tem isso que eu estou dizendo, que é a exemplificação, que é esse número 2 aqui, que está aqui, ó, 2. O 1 foi esse que a gente viu de verde aqui, ó. 1, que está aqui, ó. 1. Eu estou comprovando para vocês que essa redação que a gente está avaliando é uma redação real, tá, gente? Tirada da internet, que fica disponível em vários sites de redação nota 1000. Essa redação eu não inventei, não. Essa é uma redação nota 1000, que no ano de 2015 tirou nota 1000, e eu estou mostrando para vocês que ela está seguindo um modelo, que é esse modelo que a gente está trabalhando, e que esse modelo faz com que o aluno consiga tal nota 1000. Essa é a ideia, tá? Então, exemplificar não é trazer uma fala de um teórico. Pode ser, mas podia ser de um filósofo, pode ser um dado estatístico, pode até ser uma menção a uma outra área do conhecimento em que você consiga comprovar, tá? Então, bem, aqui ele traz isso, né? Ou ela, que eu não sei quem é, certo? Traz essa informação de ser uma crença do dinamismo do cotidiano, que leva a uma realidade e tal. E aí, essa pessoa traz essa fala desse teórico, mas ela não pode só trazer a fala do teórico e não falar nada, e não explicar aquilo ali que ela está trazendo. Por que vocês concordam comigo que se ela só fala qual é o problema, traz a exemplificação e só o que a redação dela não é dela, é só se baseando no que o tal teórico, o tal filósofo falou? Porque o que é um texto dissertativo? Você vai trazer essas falas, essas exemplificações, essa menção a outra área do conhecimento para confirmar aquilo que você está defendendo. Então, tem que trazer e explicar aquilo ali. Por isso que eu boto, ó, explicação pessoal. Porque eu trouxe isso aqui, mas por que eu estou trazendo? Então, de acordo com isso aqui, tal, 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 aí eu vou defender. Porque se não tem essa explicação, gente, é importantíssimo eu falar sobre isso. Se não tem essa explicação aqui, pessoal, é basicamente um texto que você está copiando informação de autores, de pessoas de referência, de dados estatísticos e colocando. Copiando, colando. Pronto, isso aqui é o que eu penso. Mas não é o que você pensa. Isso aqui foi dito por alguém, saiu no estudo de tal. Então, você tem que dizer por que você está trazendo aquilo ali. Isso aqui é importantíssimo. Afinal de contas, o desenvolvimento é justamente o momento que você vai defender o seu tal ponto de vista, que aqui se transforma numa tese, que a gente estudou já isso. Qual é a diferença da tese para um ponto de vista? Porque na tese eu tenho um ponto de vista e eu vou defendê-lo por meio de argumentos. Onde é que tu vai argumentar? D1 e D2. Então, esse tópico 3 aqui, eu vou até colocar um sinalzinho de atenção, ele é um dos pontos mais importantes. Porque tá, eu confirmei, isso aqui é um problema por conta disso, porque o Estado, né, não desenvolveu o mecanismo para desenvolver essa falta de remuneração do professor historicamente. O Estado não tem feito nada. Esse é o problema dessa situação. Essa pessoa está apontando isso como um problema, por isso que isso é um problema social, né? Beleza. Aí ela apontou isso. Aí trouxe uma exemplificação. Aí depois que ela trouxe uma exemplificação, ela tem que desdobrar aquilo ali. Então, é a mesma coisa de, segundo Platão, estou inventando, tá? Segundo Platão, o homem deve ser centrado e obediente. Ou seja, minha gente, isso quer dizer, ó, aí agora eu vou dizer com as minhas palavras o que eu citei. Ou eu vou dizer, tá vendo o quanto isso é importante para o que eu estava dizendo para vocês? Então, eu não vou só usar uma frase, uma exemplificação e pronto, certo? Bem, aí, ó, é, nesse viés, de acordo com o teórico Rui, teceu em seu livro A Sociedade Espetáculo, critica a modernidade. Vive-se ordianamente um período de aparência ao ser, em que a crença de um dinamismo do cotidiano leva a uma realidade inexistente, abrindo portas para alienação
e manipulação, deixa eu continuar colocando isso aqui de roxo, tá? Como visto em nós. Aí ela vem com as palavras dela. Ela já vai, ó, a conclusão e a explicação pessoal dela vai estar no mesmo bloco. Aí ela diz: assim, os indivíduos são inconscientemente forçados pelo sistema a chegar-lhe em uma verdade inexistente. Apresentado, cadê meu Deus? Assim, os indivíduos são inconscientemente forçados pelo sistema a chegar-lhe em uma verdade inexistente, apresentado somente para a primazia-lucro, evidenciando uma grande bolha a ser solucionada. Então, isso aqui, que ela conclui esse parágrafo, vamos dizer assim, com a própria explicação dela, pessoal. Assim, ou seja, dessa forma, isso que eu trouxe reflete isso, isso e isso. Então, isso é a explicação que ela está dando sobre esse tópico aqui. Então, não necessariamente, eu vou colocar aqui, ó, 3 e 4. Então, essa parte assim, aqui que estaria de azul vai ficar de laranja. Não necessariamente o desenvolvimento ele precisa vir com a conclusão. Você pode concluir até concluir com a sua própria explicação do que você trouxe. Mas o desenvolvimento ele tem que ter isso. A afirmação que você disse do que é falar, que é um problema, exemplificação, dados estatísticos, discurso de autoridade, enfim. E a sua explicação sobre esse dado que você trouxe, para você defender o seu ponto de vista. Certo? Vamos ver no D2. Eu já tinha comprovado para vocês, né? Que ela trouxe aí, que há um despreparo civil para lidar com a histórica valorização do professor na coletividade verde e amarela, que é no Brasil, a observar a falta de ideologias que resultem no epílogo da valorização do professor, tal. Em um episódio da série televisiva Game of Thrones, por exemplo, aí ela vai trazer, ó, gente, mais uma vez, exemplificação, certo? Aí ela vai falar, né, o que é que acontece lá, também com as palavras dela. Então, ela vai dizer a inércia, ineficiência do rei para resolver a crise de abastecimento, tal, tal, tal. Aí ela vai falando de modo a falar e a concluir o que ela tinha dito, certo? Então, mais uma vez, estou comprovando para vocês que tem que ter. Qual é o problema? O que é que vai ser falado? É como se fosse o tema central daquele parágrafo. É a tal afirmação do spoiler que tu já desse. Ou seja, por que isso é um problema? Professor, então quer dizer que eu tenho que pensar na redação assim, né? É sempre dado um problema, para ver como é que o candidato vai se comportar e quais são as propostas que ele tem, né, de intervenção frente àquele tema que é um tema normalmente polêmico, importante, né? É um tema que normalmente está em voga na sociedade, ou seja, está circulando de alguma forma, ou que é importante que circule, certo? Então, beleza. Aí eu penso no tema. Uma das primeiras coisas que eu tenho que pensar, professora, é ter repertório cultural para falar desse tema, né? Saber fazer menção a outra área do conhecimento que você linke. Um ponto importante. Outro ponto importante que você vai precisar é dessa tal exemplificação, que eu chamo aí. Seria o quê? Essa exemplificação. Dados estatísticos sobre o que você vai defender, sobre esse tema aqui. Discurso de autoridade, que são os especialistas dessa área. Frases de filósofos, ou contextos históricos, que você possa criar esses links. Então, eu tenho que pensar no tema, tenho que pensar nisso que eu estou falando para vocês, e tenho que pensar por que esse problema é um problema ainda. Quais são os dois fatores? Eu preciso de dois fatores só, que é justamente o que eu vou colocar no D1 e no D2. Quais são esses dois fatores que fazem com que isso aqui ainda seja um problema social, econômico ou político? Vai depender do tema. Por que isso aqui permanece sendo um problema? Por conta disso, por conta disso. Pronto, é justamente isso que eu vou defender no meu D1 e no meu D2. Então, essa pessoa que disse que isso aqui era um problema ainda, é porque há um descaso estatal para a valorização do professor e há um despreparo civil. Isso reforça isso ser um problema. Aí ela vai defender isso que ela está dizendo aqui, no D1 e no D2. Tá? Por último, não menos importante, aí ela vem com a proposta de intervenção, que a gente chama isso aqui de conclusão. Ou proposta de intervenção da mesma coisa.
tá? O termo mais comum da estrutura redacional é introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? Então, o que que eu tenho que ter na conclusão? Eu tenho que ter 5 elementos fixos, que eles têm que existir segundo o edital do Enem. Tem que existir, tá, gente? Isso não é o meu formato que eu estou passando para vocês, não, de redação. Nota 1000. É o formato que é exigido no Enem, certo? Então, tem que ter agente. Vou colocar aqui cores diferentes. Então, tem que ter agente, vou botar de verde. Ação. Meio, o modo que aquilo ali vai ser feito. Vamos relembrar tudo isso. Detalhamento, eu vou colocar de roxo. E o último, eu vou botar de rosa. Finalidade. Tá? Então, você vai apresentar uma proposta de solução para isso, que é a tal ação. O que é que deve ser feito? Essa ação é o que deve ser feito. Por quem deve ser feito? Por qual instituição deve ser feito? Que é o tal agente. De que modo isso deve ser feito? Essa ação que eu estou propondo. E para qual finalidade eu estou propondo isso? Esse detalhamento, gente, que eu vou colocar aqui de roxo, esse detalhamento aqui, é só você trazer especificar algum desses outros itens. Então, você vai especificar ou o meio, ou a ação, ou a finalidade, ou o agente. Esse detalhamento não é bem um item, é só uma informação a mais que você vai trazer ou sobre o agente, ou sobre a ação, ou sobre o meio, ou sobre a finalidade. Você escolhe. Eu vou mostrar como isso acontece aqui, tá? Nessa redação. Eu espero que essa redação, porque é uma redação na íntegra, ela tenha sido colocada aqui de maneira correta. Eu estou achando a construção dela um pouco confusa, mas eu acho que as outras não estão assim, tá? Eu senti isso agora na leitura para vocês. Mas, de fato, é retirado de um site de redação nota 1000, um site confiável, logicamente. Mas, enfim, vamos lá. Primeira coisa que tem que ter, que é importante que vocês saibam, que tem que ter na proposta de intervenção, que é a conclusão, eu vou pegar aqui uma canetinha de uma cor diferente, vou pegar esse amarelinho, é uma, como é que se chama? Um conectivo conclusivo, tá? Tá lá no edital do Enem que na sua redação inteira você tem que ter 2 conectivos interparagrafais. O que é que significa isso? Né? Você tem que ter 2 conectivos que comecem os seus parágrafos. É lógico que na introdução eu não preciso usar conectivo para começar a introdução, porque eu estou começando o meu texto. Então, eu descarto a introdução. Eu não preciso de um conectivo começando aquele parágrafo na introdução. Isso é óbvio. Porque eu não disse nada antes, para que eu estou usando um conectivo para ligar esse ao outro? Esse parágrafo a outro. A introdução está começando. Então, nunca tem conectivo interparagrafal, que é no começo do parágrafo, na introdução. Então, eu tenho que obrigatoriamente usar 2 conectivos. Professora, se eu quiser usar nos 3 outros, porque não são 4 parágrafos nesse modelo que a gente está estudando? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Sim, são 4 parágrafos. Na introdução, eu nunca vou usar o interparagrafal. Tirei, ficaram 3. Se eu quiser usar um interparagrafal no D1, D2 e na proposta de intervenção, pode? Pode. Tem que ser, no mínimo, 2 conectivos. Podendo ser 3, obviamente. Se você estiver fazendo essa proposta aí, que são 4 parágrafos. Tá? Eu vou mostrar para vocês que aqui ela usa primordialmente, ela usa de outra parte e usa o portanto. Então, essa candidata ou esse candidato usou 3 conectivos interparagrafais. Percebam que esse portanto, para eu entender esse portanto, subentende que eu tenho que ter lido algo anterior, porque já é um indício aí que eu estou concluindo o meu texto. Nunca se conclui um texto, nunca se usa uma conectiva interparagrafal em que eu diga concluindo, porque isso é uma redundância, tá, gente? Nem começando e jamais usar na introdução. Primeiramente, não. Você vai começar a falar, porque ali já está claro e óbvio que é o seu primeiro parágrafo. É o primeiro parágrafo que a pessoa vai estar lendo. Então, pelo amor de Deus, não se conclui redação concluindo, certo? Portanto, dessa forma, certo? Vamos lá. Portanto, faz-se mister que o Poder Executivo, então, isso aqui, ó, gente, o Poder Executivo
É o agente que ela está dizendo, que é quem deve fazer alguma coisa. O poder executivo é o agente, é o número 1. Preste atenção. Agente é quem deve fazer. É o Estado, é o poder executivo, são as mídias, são as ONGs. Professora, isso também tem tipo uns macetezinhos que são dados para a gente estudar? Sim, você vai ter lá uma listinha dos principais agentes, tá? Qual a maneira que esses agentes podem fazer alguma coisa? Tudo isso, gente, é estudado, é dado para vocês. Por isso que eu venho dizendo para vocês que é meio que um cálculo matemático, certo? Eu preciso ser um pouquinho mais rápida aqui para poder dar um intervalo e a gente continuar com a parte gramática. Mas vamos lá. O poder executivo, ele deve fazer o quê, gente? Que ela diz aqui, ó. Tome providências para amenizar o quadro atual. Certo? Então, eles precisam tomar providências para amenizar o quadro atual. Para estabelecer políticas que auxiliam, ou seja, com que intuito, com que finalidade? Para estabelecer políticas que auxiliem no histórico de valorizar o professor. Tá vendo, gente, que está meio desconexo? Está um pouco desconexa essa redação. Não sei o que foi que houve. Vamos lá. Mas eu acho que está dando para vocês entenderem a essência, né? Eu acho que as outras não vão estar assim, não, a gente vai ver. Aí, ó, ele diz assim, aí ele apresenta outra proposta de intervenção, tá? Urge, cadê? Ai, meu Deus, calma. Calma que a minha espessura foi. Urge que o Ministério da Educação, professora, numa proposta de intervenção, eu posso trazer várias propostas com agente, ação? Pode, mas você precisa apresentar só uma. Isso está no edital, certo? Pelo menos uma. Tem gente que traz duas, traz três propostas de intervenção. É um tema que alguém tem facilidade, que domina, que estudou, que imaginou que ia cair. Porque tem sempre isso também no terceiro ano, né? Os professores apostam em temas possíveis, estudam esses temas em sala. Então, tem alguns temas que vocês vão estar dominando bastante. E vocês podem trazer mais de uma proposta de intervenção, tá? Então, urge que o Ministério da Educação faça o quê? A ação invista, cadê? Invista. De que modo? Por meio. Cadê? Deixa eu pegar aqui o modo. Meio modo é vermelho. Por meio de verbas governamentais em campanhas publicitárias, ou seja, invista em campanhas publicitárias. Então, onde tem invista, fica. Cadê? Campanhas publicitárias, aliado aos veículos midiáticos. Percebam, gente, que eles estão dando aqui um detalhamento aliado aos veículos midiáticos, eles estão dando aí um detalhamento do agente. Por isso que eu botei de roxo, é um detalhamento do agente. Não só o Ministério da Educação, mas é o Ministério da Educação aliado aos veículos midiáticos. É uma informação a mais. Detalhamento é isso. Podem existir vários detalhamentos na sua proposta de intervenção. Um detalhamento do agente da ação, dizer fazer isso e isso também. Aí você está detalhando, não é só uma coisa. Detalhamento significa informação a mais, que pode ser uma informação a mais do agente, da ação, do meio e da finalidade. Certo? É... Como eu já tinha dito para vocês, ficou um pouquinho confuso isso aqui, mas eu acho que está dando para vocês verem esses tópicos, pelo menos, que era o meu interesse. Não era nem tanto na parte do conteúdo no primeiro momento. E a necessidade do professor no mundo, com o intuito de... Então, percebam, gente, que é o que eu quero começar a mostrar para vocês, que essas expressõezinhas aqui, esses itens, eles vão sempre se apresentar de maneira familiar para a gente. Ó. Com o intuito de, é a finalidade, ó, com a finalidade de, para fazer tal e tal coisa, é a finalidade. Então, normalmente, essa finalidade ela vai ser apresentada assim na proposta de intervenção, com a finalidade de acontecer isso e isso, com o intuito disso, disso e disso, para conseguir isso e isso. É isso que eu quero que vocês percebam de tanto analisar as redações nota 1000, certo? Ó, com o fito de, ou seja, fito é com a finalidade. Perceba que tem várias aí propostas, né, de intervenção. Está um pouco confuso,
Eu nem vou continuar nessa daí para não confundir muito a cabeça de vocês. Mas a ideia é, toda proposta de intervenção tem que ter agente e ação, meio, detalhamento e finalidade, são 5 elementos. Todo desenvolvimento tem que ter a problemática, que é a tal afirmação que você vai fazer do que você anunciou na introdução, a exemplificação, né, que são dados estatísticos, discurso de autoridade e tal. A explicação pessoal disso que você trouxe, que é a sua defesa. Essa explicação pessoal, gente, é a sua defesa sobre aquilo ali, sobre o que você trouxe, sobre o que você está dizendo que é um problema. Tá? E a conclusão natural do seu parágrafo, que tem um momento que ele tem que terminar. Você trouxe a exemplificação, você explicou, você conclui. Tá? E toda introdução deve ter menção a uma outra área do conhecimento, o tema de maneira clara nessa introdução, e você dá esses spoilerzinhos do que você vai falar no D1 e no D2. Certo, certo. De curiosa que eu tô, bem curiosa, mas eu acho que isso não aconteceu aqui, tá? É, eu vou só mostrar para vocês aqui que na redação 2, que vocês vai para casa para vocês avaliarem, e que eu tenho quase certeza que ela não está com nenhuma informação truncada, sem sentido, a gente tem aqui, ó, em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar, iniciando, que é o conectivo interparagrafal, outro sim, que significa assim sendo, dessa maneira, é a mesma coisa, tá? E temos no, na conclusão, a gente tem destaca-se, portanto, ele poderia, ou essa pessoa poderia ter botado, portanto, destaca-se a necessidade. Ele só inverteu. Mas isso é um conectivo interparagrafal. Eu estou comprovando para vocês o que a gente tinha falado sobre os conectivos interparagrafais, que são obrigatórios, exceto na introdução. Percebam que muitos recorrem a essa estratégia, gente, de já começar com a menção a outra área do conhecimento. No filme Capitão Fantástico, já fez menção. Há uma cena no qual o protagonista, que cria e educa seus filhos longe da civilização, convida uma de suas filhas para debater com um primo que demonstra não possuir opinião crítica acerca do assunto. Fora da ficção, é muito comum, gente, quando a gente traz uma exemplificação, né, uma menção a uma área de conhecimento que é ficção, a gente usar esse paralelo. Fora disso aqui, ó, isso aqui lembra um pouquinho o que eu vou falar. Então, fora da ficção, fora das telas, acontece isso e isso, aí você traz o tema proposto. Né? Então, fora da ficção no Brasil, o histórico desafio de valorizar o professor, olha o tema claro aí, faz com que cada vez mais primos, que é o exemplo que ela trouxe da contextualização, se formem nas escolas e universidades. Desse modo, convém analisarmos as principais causas e consequências desse problema em nosso tecido social. O que foi que faltou aí? Mesmo essa sendo uma redação nota 1000, ela não deu spoiler. A gente vai identificar esses spoilers dela, essa problemática que ela está trazendo no próprio desenvolvimento. Professora, mas qual é o formato que a gente está estudando? Com spoiler. Com spoiler, a sua redação ela vai estar toda conectada, seus parágrafos. Essa é a ideia. A gente trabalhar no mesmo formato. Isso não significa que não existam outros, mas que esse formato que eu estou trazendo para vocês, ele é mais completo e ele é certo de redação nota 1000. Certo? Tem esse. Deixa eu ver se tem outro. Tem não. Eu passei só essas duas aqui para vocês avaliarem, redação 1 e redação 2. Tá? Eu, inclusive, vou ver para outra aula, do que eu já tenho separado aqui, esses textos para análise, que seja todo formatado nesse modelo que a gente está estudando. Beleza? Gente, intervalozinho para vocês de 10 minutinhos. Voltamos com orações subordinadas. Beleza? 10 minutos. Gente, vamos retomar. Vocês estão aí? Me deem um oi. Um legal, um sim, qualquer coisa.
Beleza, Luiz, valeu. Vamos lá. Agora a gente passa para o segundo bloco. Só para não ficar muito desconexo e para a gente finalizar tudo que a gente estava vendo no primeiro, gente, esse material que a gente analisou aqui juntos, né? Essa primeira redação, como eu tinha dito, ficou um pouco desconexa. Eu estou até vendo se eu acho ela novamente aqui para retificar o material. Mas, independente disso, como a ideia é pegar, né, identificar esses elementos que eu estou falando, e a segunda, que é a redação 2, que vocês vão fazer sós, cada um vai fazer sozinho, né? É a análise. Ela está tranquila? Não deixem de fazer, não deixem de exercitar, de perceber esses elementos, tá? A ideia para a nossa última aula é a gente finalizar o estudo das orações subordinadas. Hoje a gente vai ver a das substantivas, na próxima aula as adverbiais, e a gente fazer um pouquinho mais de análise, ver outras redações, ver outras exemplificações, certo? Essa é a ideia para a próxima aula, seguindo essa mesma linha. Bem, na aula anterior, eu só queria relembrar com vocês que a gente começou estudando as orações subordinadas adjetivas, porque são as mais simples, elas só têm dois tipos, tá? E a gente viu que orações são frases que têm verbo, relembrando tudo, e quando elas são subordinadas, quando elas estão nessa categoria, significa que elas são dependentes. Dependentes em que sentido? No sentido. Então, se eu tiro uma oração que estava em contato com outra, tá? E ela passa a não ter mais sentido, a informação está incompleta, significa então que naquela frase ela era subordinada. Porque contraditoriamente ao que contrariamente, perdão, contraditoriamente não, contrariamente ao que a gente estudar nas orações coordenadas, quando eu tiro uma oração que estava próxima a outra e ela permanece com sentido, ela é coordenada, porque ela é independente. Ela não necessita daquela outra para ter sentido. Ela estando com aquela outra, ela tem um sentido a mais. Ela acrescenta esse sentido que ela já tem. Em resumo, coordenada, independente. Eu consigo separar e cada uma ter o seu significado. Subordinada, dependente. E a gente, como eu tinha dito, começou pelas adjetivas, porque as adjetivas só têm dois tipos e são a mais simples de identificar. Até porque o que muda um tipo do outro nas orações subordinadas adjetivas é porque uma tem vírgula e a outra não. Tá? É basicamente isso. A gente viu que elas são chamadas de orações subordinadas adjetivas porque elas apresentam uma função de adjetivo. Ou seja, essas orações que a gente vai avaliar, que estão aqui destacadas de vermelho, e eu estou passando aí um tracinho verde embaixo, elas vão apresentar uma característica, um detalhamento, ou a um substantivo, ou a um pronome, que é exatamente isso que o adjetivo faz. O adjetivo é uma classe de palavra que apresenta uma característica a um nome, que é o substantivo, menina bonita. Então, bonita caracteriza menina. Menina legal, menina feia. Legal, feia, bonita, está caracterizando menina. Tá? A função do adjetivo é esse, apresentar característica. Esse nome, esse substantivo, pode vir na frase representado por um pronome. Em vez de eu dizer a menina, eu digo ela. Ela é bonita, ela é legal, ela é feia. Certo? Então, legal, feia e bonita, está dando, nesses últimos exemplos que eu citei agora, característica a ela. E ela não é substantivo, é pronome. Então, eu só estou relembrando aí qual é a função dessa classe de palavra. E esse nome é dado a esse tipo de oração subordinada, porque esse tipo de oração subordinada faz exatamente o que o adjetivo faz. Apresenta uma característica, ou a um substantivo, ou a um pronome. E aí, na aula passada, a gente viu vários exemplos, né? A gente viu, e aí eu aconselho a quem não assistiu, não veio e não assistiu, que assista. Eu não vou poder entrar nesses detalhes aqui, porque senão eu não entro nas orações subordinadas e substantivas. A gente viu que uma mesma oração ela pode ser restritiva ou explicativa, se ela tiver com vírgula ou sem vírgula. Tá? A gente, inclusive, viu isso, então eu aconselho que vocês vejam, que eu não vou falar aqui, novamente, que a aula toda passada foi sobre isso. Então, eu queria só relembrar isso, tá? As orações subordinadas
explicativas, elas vêm entre vírgulas, certo? Que é o caso aqui, ó, vírgula e vírgula, que é o caso da frase 2, é explicativa. E a oração subordinada 1, ela é restritiva, porque ela vem sem vírgula. Só relembrando que, professora, como é que eu sei que é uma oração dentro da outra e tal? Por que são orações? Porque a oração principal, ela começa a frase: os meninos que... os meninos que não. Os meninos não têm uma infância feliz. Isso é a primeira frase, é a primeira oração. Normalmente, a oração subordinada adjetiva, ela vem intercalada no meio dessa outra, tá? Então, como é que eu sei que são orações? Porque eu tenho o verbo ter aqui, é a primeira oração. Isso aqui é o verbo. E aqui eu tenho que vivem nas ruas. Vivem é a oração 2, verbo também. Então, percebam que a oração principal, que é aqui começa a frase, é: os meninos não têm uma infância feliz. Que vivem na rua é a outra oração. Por que ela é uma oração? Porque tem um outro verbo aí nessa informação. Tá? Então, percebam que se eu tiro que vivem na rua, isso não tem sentido nenhum sozinho. Está incompleto, está incoerente. Por isso que é subordinada. Eu estou aproveitando a explicação dada na aula anterior, retomando, fazendo uma espécie de uma revisão e relembrando o que é subordinada, porque são orações que são subordinadas, tudo isso que vocês vão precisar para as orações subordinadas substantivas agora que a gente vai ver. Tá? No caso da restritiva, que é o caso da frase 1, tá? A oração 1, ela é restritiva, ela especifica, não são qualquer meninos, porque meninos tem muitos, mas são aqueles que vivem na rua. É para isso que servem as orações subordinadas adjetivas restritivas, para restringir. Então, é como se a gente pudesse desenhar dessa forma. Existem vários meninos, que é esse círculo grande, mas eu estou falando só dos que vivem na rua. Estou falando desses daqui. Vivem nas ruas. Eu vou botar ruas. Mas meninos tem vários. Ó. Isso aqui tudo são os meninos. É assim que eu posso desenhar para vocês entenderem o que é uma oração subordinada adjetiva restritiva. No caso da oração subordinada adjetiva explicativa, a informação ela vem entre vírgulas, porque é só uma informação a mais. E normalmente ela não restringe, ela só explica mesmo. Ela até generaliza, contrariamente à restrição que a restritiva faz, ela generaliza. Tá? Se eu dissesse os meninos que vivem nas ruas, entre vírgulas, ó, os meninos, vírgula, que vivem nas ruas, não têm uma infância feliz. Eu estaria generalizando, eu estaria dizendo que todos os meninos vivem na rua. Ou seja, essa frase 1 aí, ela não cabe com com as vírgulas, com o valor explicativo. A gente viu isso também na aula anterior. Nem sempre a gente pode trazer uma explicação, né, numa frase, porque, a não ser que a gente interprete só como uma explicação. Mas ela não vai ter o valor restritivo. E os meninos são muitos. Tem de todo tipo. Tem que viver na rua, tem que viver em casas, tem que viver em... Enfim, né? Tem vários. Agora, na frase 2 diz assim: ele, que nunca viu uma erupção vulcânica, ficou maravilhado. A frase principal é: ele ficou maravilhado. Que nunca viram uma erupção vulcânica, a gente tem o verbo aqui, ó, vira, e a gente tem o ficou, são os verbos. Só comprovando que a frase principal, a oração principal é: ele ficou maravilhado. E a subordinada está aí no meio. Normalmente, a gente também viu que essas orações elas são introduzidas pela partícula que é um pronome relativo. Tá? Mas as orações subordinadas adjetivas elas podem ser introduzidas por outros pronomes relativos. E a gente relembrou que era pronome relativo na aula anterior. Tem até um quadrinho aqui que eu coloquei para vocês. Tudo isso está no material que eu também disponibilizei na aula passada, tá? Está lá no Classroom, na aula passada. A que eu vou liberar hoje é das substantivas. Beleza? Bem, então, relembrado isso, restritiva vem entre vírgulas. Perdão. Explicativa vem entre vírgulas. Restritivas não vêm com vírgula. Restritiva restringe, especifica, é aquele grupo que está sendo falado. E a explicativa serve para generalizar. Vem entre vírgulas. Nem toda oração subordinada adjetiva restritiva pode ser uma explicativa e vice-versa. Pela lógica que eu estou trazendo para vocês e que eu acabei de relembrar. Certo? Aí a gente passa
para as orações subordinadas substantivas. Sim, gente, lembrando que na aula passada eu também liberei um vídeo do Português Online, é um canal do YouTube muito bom, e aí vocês podem assistir também para relembrar, tá? As orações subordinadas adjetivas. Podem assistir a aula anterior e podem assistir ao vídeo também, beleza? As orações subordinadas substantivas, como o próprio nome diz, ela tem a função de o quê? Vê que coisa óbvia. Representar. Uma tem a função adjetiva, a outra tem a função de ser o quê? O substantivo da oração. Certo? É esse o valor dela, ser o substantivo da oração. Substantivo é tudo aquilo que dá nome, tá? Só que no caso das orações subordinadas e substantivas, a gente tem, gente, 5 tipos. A gente tem ela com várias funções, porque são substantivos, palavras que dão nome, beleza. Mas tem a função de ser subjetiva, que é o tal sujeito, de ser objetiva direta, que é o objeto direto que a gente já estudou, que é um verbo que vai pedir um complemento sem preposição. Objetiva indireta, que vai ser o objeto indireto. Completiva nominal, que é o complemento nominal. Predicativa, que é a função do predicativo. A gente estudou predicativo do sujeito, que é aquele que atribui característica. E a positiva, que é a função de aposto, que é aquele termo que explica um termo anterior. Tudo que a gente já estudou. Por isso que a gente passa por toda a análise interna, sintaticamente falando, para depois chegar na externa. Porque na externa você vai precisar de todo o conhecimento que estudou antes, tá? Então, percebam aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Lembrando que esses termos, gente, a gente abrevia assim, ó, O, S, S, aí vem o tipo. Quando a gente estudou as orações adjetivas, subordinadas adjetivas, a nomenclatura, perdão, a abreviação é O, é oração, subordinada, adjetiva, aí vem os tipos, ó, restritiva ou explicativa. Vai ser ou essa ou essa. Então, vai ser OSAR ou OSAE. É a letra inicial mesmo. Oração subordinada adjetiva, tal. Agora a gente entra nas iniciais OSS, que é oração subordinada substantiva. A gente vai ver qual é o tipo agora. Quando for subjetiva, vai ser OSSS. Quando for objetiva direta, vai ser OSSOT, que é objetiva direta. É sempre um iniciozinho. Essa é a maneira de categorizar e de classificar essas orações, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, porque agora a gente vai relembrar o que é a função de sujeito, objeto direto. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui, ó, o material que eu estou disponibilizando, né? Vou disponibilizar, na verdade, para vocês no Classroom hoje, que é a ficha das orações subordinadas substantivas, certo? São orações que exercem as funções de quê? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou aposto. Beleza? As orações subordinadas, uma informação importante. As orações subordinadas adjetivas, elas começam majoritariamente com o pronome relativo que, como a gente estudou na aula passada. As orações subordinadas substantivas, elas começam majoritariamente pelo que e pelo se. A maioria, majoritariamente, a maioria. Vai ser introduzida por esse que e por esse se. Certo? Então, vamos lá. Primeira que a gente vai estudar são as orações subordinadas subjetivas. Subjetiva é que tem valor de sujeito. Sujeito a gente vai chamar aqui de subjetiva. Certo? É esse o valor da subjetiva. Então, a frase, a oração que vai estar iniciada pelo que ou pelo se, ela é justamente a oração que estabelece o sujeito da informação que foi dada da outra oração. Ou seja, é necessário que você se apresente ao serviço amanhã. Certo? Então, eu sei qual é a oração subordinada, porque a oração subordinada é justamente, gente, aquela que está começando pelo que ou pelo si, que é essa daqui, ó, que você se apresenta ao serviço amanhã e Pedro é vencedor do concurso.
Eu já sei que ela é subordinada. Ô, professora, mas como é que eu sei que aí tem duas orações? Analisando os verbos. Eu tenho aqui, ó, a presente, é, que são os verbos das orações subordinadas, e tenho é e tenho foi, que nesse caso é necessário, foi anunciado. Então, eu estou comprovando para vocês que há duas orações aí, tanto na frase um quanto na frase 2. E que elas estão sendo introduzidas pelas conjunções, nesse caso, pela conjunção que. É a primeira coisa. Eu tenho uma dica para dar para vocês. A oração subordinada substantiva será subjetiva, que tem a função de sujeito, normalmente quando vem depois de um verbo de ligação e de uma característica, que é o tal predicativo. Ou de um verbo em terceira pessoa, mas a partícula si. Ou seja, normalmente, as orações subordinadas substantivas subjetiva, que é a que a gente está estudando, vem depois de um verbo. Primeiro vem uma oração que é verbo, e depois vem ela, que é o tal sujeito. Certo? Percebam que elas vão estar sempre na ordem inversa. Por quê? Porque primeiro vem o tal verbo, seja o verbo de ligação mais o predicativo, e depois o tal sujeito, que é a tal oração, seja o verbo na terceira pessoa do plural ou do singular, mas a partícula si, e depois o tal sujeito. Por que ela vem na ordem inversa? O que seria a ordem inversa? Porque normalmente, na ordem direta, né? Não vem primeiro o sujeito e depois o complemento, que é o verbo e seus complementos, né? Assim que vem, primeiro vem o sujeito e a ação que esse sujeito vai realizar. Normalmente é assim. Isso a gente chama de ordem direta. Primeiro o sujeito e depois o predicado. Na oração subordinada substantiva subjetiva, não. Primeiro vem o predicado, vamos dizer assim. A tal oração em formato de predicado. E depois vem o sujeito. Então, esse é o formato justamente que vocês estão vendo. O verbo ser mais o predicativo e depois vem o sujeito. De modo que, se eu falar essa frase assim, vocês vão ver que a ordem direta é essa. Que você se apresente ao serviço amanhã é necessário. Agora está na ordem direta. E agora está dando para vocês perceberem que, de fato, esse que você se apresente amanhã é o tal sujeito. Que você se apresente ao serviço amanhã é necessário. Que Pedro é o vencedor do concurso foi anunciada. Tá? Então, as orações subordinadas substantivas subjetivas, tá? Elas vão vir sempre depois de um verbo, certo? Ou de um verbo de ligação mais um predicativo, e elas vão estar quase sempre na ordem inversa. O sujeito vai estar depois da primeira oração. Essa é a dica para vocês. Lembrando que subjetiva significa tem valor de sujeito. Certo? Na objetiva direta, vai ficando mais simples, caso vocês tenham prestado atenção, feitas as atividades que fizeram, que a maioria das atividades eu passo aqui em sala, né? Quando estávamos fazendo análise interna. O que é o objeto direto? É um complemento que é dado a um verbo que pede um complemento, porque senão ele fica sem sentido, do tipo, gente, eu quero, fico muda. Eu digo eu quero, e aí eu fico muda. Eu estou explicando isso para poder fazer sentido, tá? Então, eu só chegaria e diria eu quero. E aí, prontamente, Célio me pergunta o que, professor? Ou o que, Laís, que você quer? Porque você está dizendo que quer e está ficando muda, a gente não está entendendo. Aí eu digo, eu quero chocolate. Então, chocolate é o complemento do verbo quero nessa frase. Quem quer alguma coisa. O verbo querer pede um complemento sem preposição. É isso que é objeto direto. Então, essa tal oração subordinada, ela vai estar complementando o sentido do verbo de uma oração. É só isso. Exemplo. Quero, até com quero, que você seja meu marido. Então, imagina alguém chegando e dizendo, quero, e ficando muda, certo? O quê? Aí, essa resposta está vindo em forma de oração, gente. Se ela isto pode comprovar, lógico, seja, é um verbo.
Isso que está de rosa é uma oração, porque tem um verbo dentro dessa informação. A professora, e quero sozinho lá é uma oração? É, gente, porque o próprio quero é um verbo. Então, lógico que ele é uma oração. Então, eu estou mostrando para vocês que você seja meu marido está complementando o sentido desse verbo. E, portanto, essa frase a gente chama como oração subordinada substantiva, que é o que a gente está estudando, OSS, objetiva direta. Aqui a gente estava vendo em cima, a gente chama como? Deixa eu pegar o rosinha. Oração subordinada substantiva, que é o que a gente está estudando, é OSS, por enquanto, subjetiva. Tem a função de sujeito, certo? Os funcionários não sabiam, vamos para a próxima. Os funcionários não sabiam que era dia de despedimentos. Os funcionários não sabiam que era dia de despedimentos, certo? Então, se eu chego assim e digo, gente, vocês sabiam que os funcionários não sabiam? Fico muda. Provavelmente alguém vai chegar, posso estar aqui como exemplo, e vai dizer, certo, os funcionários não sabiam o quê, professora? O quê, Laís, que eles não sabiam? Aí eu vou complementar o se do verbo, que era dia de despedimentos. Então, quem não sabe alguma coisa. O verbo saber pede um complemento. Então, vou colocar aqui de verde, verbo saber, ó, o que que eles não sabiam, o quê? O que eu quero aqui? Eu quero o quê? Então, são verbos que necessitam desse complemento para que a frase tenha sentido. Esses verbos, eles são considerados verbos transitivos diretos, porque pedem complemento sem preposição. Não tem preposição. Quem quer, quer alguma coisa. Quem sabe, sabe alguma coisa. Alguma não é preposição. É só lembrar da musiquinha das preposições. Certo? Então, isso que está de rosa e em negrito, que era dia de despedimento, está complementando o sentido do verbo saber. Portanto, oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta. Gente, por enquanto está fazendo sentido. Já sei que é muita informação, já sei que tem gente, meu Deus, esses O, S, 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 O, D, professora, faz parte. Mas eu quero saber se o que eu estou explicando está fazendo sentido, está conseguindo ficar claro aí para vocês nas comprovações, o que está de destaque. Se não está ficando claro, me perguntem, gente, tragam dúvidas. Eu acho que o microfone de vocês eu já deixei aberto para isso. Tá? E lembre-se que quando eu perguntar algo e vocês não responderem nada, eu estou subentendendo que está tudo tranquilo. Beleza, vamos lá. O objetivo indireto, o que é que muda? Que vai ter um verbo pedindo um complemento. Lembrando que esse pedir significa é necessário, que é lógico que o verbo não está pedindo nada, porque quem pede é ser humano, que racionaliza, certo? Isso é uma forma da gente passar o conteúdo. Então, o verbo necessita de um complemento, e esse complemento ele vai vir agora com preposição. A diferença é só essa. Certo? Se ela isso vai ficar claro, essa preposição vai estar bem evidente. Eu já vou começar, inclusive, mostrando a preposição, só para facilitar, ó, de e em. Um pouquinho antes da partícula que é a conjunção. É lógico que tem que estar claro. Certo? Então, o diretor da empresa necessita. Esse é o verbo transitivo indireto. A professora insistiu. Então, vamos lá. Quem necessita, necessita de alguma coisa. De algo. Ninguém diz necessito comida. Necessito de comida. Necessito de uma roupa. Necessito de tomar um banho. Certo? Professora, eu já ouvi alguém falando o verbo necessitar sem a preposição. Essa pessoa está infringindo a norma culta. Simples assim. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Certo? Então, percebam que a oração que está destacada em negrito, e que eu vou destacar ainda mais colocando de rosa, ela está complementando o sentido do verbo, que é um verbo transitivo indireto.
as duas aqui também estão sendo iniciadas pela conjunção que. Professora, tu podes me comprovar que é uma oração? Posso, a gente está fazendo isso em todos eles para vocês conseguirem visualizar. Estejam aqui e tivessem. E o verbo da oração anterior já grifei, de azul. Necessita, insistir. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Ou para alguma coisa. O verbo insistir, ele pede complemento com preposição. É isso que é oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Só pegar os comecinhos, gente. Eu acho que vocês já entenderam isso. O, pega o comecinho. O, S, S, O, I. Agora é indireta, então pega o izinho. Certo? Oração subordinada substantiva completiva nominal tem a função do complemento nominal. Complemento nominal, ele serve para quê? Para dar uma característica, vamos usar esse terminho, mas vamos desmembrar isso, tá? Está relacionado, o complemento nominal está relacionado ao adjetivo, a um nome que só pode ser substantivo abstrato. Isso é assunto recente. Quem tiver dúvida nisso, volta nas aulas e volta no material, tá? Então, o complemento nominal, deixa eu colocando aqui, para a gente ir relembrando juntos. O complemento nominal, ele serve para dar uma característica, ou seja, está relacionado a um adjetivo, advérbio e a um substantivo abstrato. Lembrando, substantivo abstrato. Lembrando, é a grande casquinha de banana que faz com que os alunos confundam as orações subordinadas objetivo, substantivo, objetivo indireta com a completiva nominal. Lembrando que o complemento nominal, ele vem obrigatoriamente preposicionado. Aí, quando eu falo isso, dá um bug na tua cabeça. Tu pensa, meu Deus, calma. A completiva nominal vem preposicionada. Mas o objetivo indireto também não vem? É. Mas a completiva nominal está relacionada a três classes de palavras, que é o substantivo abstrato, especificamente, ao advérbio e adjetivo. E a objetiva indireta está relacionada a um verbo. Então, você tem que saber, né? Aqui, essa expressão, essa oração aí que está preposicionada, está relacionada a quê? A gente viu que o diretor da empresa necessita é o verbo necessitar. A professora insistiu muito em que, insistiu em quê? Está relacionado ao verbo insistir. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Então, não tem como ter dúvida, não tem como confundir essa informação que a gente viu das orações subordinadas substantivas objetiva e indireta com a completiva nominal. Vamos ver isso mais claramente nos exemplos das completivas nominais, certo? Vamos lá. Todos temos esperança de que a humanidade pare de destruir o planeta. Então, vocês já estão vendo, porque está destacado aí, né? Essa informação. No meu compartilhamento já está destacada aí qual é a oração subordinada, mas não está destacada a que ela está se referindo, tá? Então, a primeira oração, que é a oração principal, é todos temos esperança. Quem tem esperança, esperança é um substantivo abstrato. Feito amor, feito ódio, certo? Feito carinho, enfim. Então, esperança, substantivo abstrato. Essa informação de que a humanidade pare de destruir o planeta, a primeira coisa que eu quero relembrar aqui, está preposicionado, ó, de. Tem que ter. Porque para ser complemento nominal, todo complemento nominal é preposicionado. E a função do complemento nominal é estar relacionado, dar uma informação a mais de um adjetivo, um advérbio ou um substantivo abstrato. Percebam que, no caso, esperança é um substantivo abstrato, que é a informação que eu vou colocar aqui. Então, que a humanidade pare de destruir o planeta não está relacionada a temos, está relacionada à esperança. A esperança de quê?
E esperança é substantivo abstrato. Tem que ser abstrato, gente. Se for concreto, não vai ser complemento nominal. Mesmo vindo preposicionado. Não vai existir, não existe essa configuração. O professor em si não tem como. Porque se vier nesse formato... Ui, perdão, acho que apareceu alguma coisa aqui. Foi. Se vier nesse formato, é uma adjunta de nominal. E não existe a oração subordinada do adjunta de nominal. Certo? Sinto necessidade. Sinto é o verbo. Necessidade é um substantivo. Certo? Também abstrato. Aqui. Os dois exemplos aqui estão com substantivos. Nos exemplos que eu tenho aqui. Certo? E aí, ó, percebam que tem o de, que é a preposição, e a informação que eu vou colocar de rosa aqui, você me deixe descansar um pouco. Está relacionada à necessidade. Porque algumas palavras, gente, assim como os verbos, e quando eu digo algumas palavras, verbo é palavra também, mas eu vou especificar. Fora os verbos, outras palavras como substantivo e adjetivo também vão pedir um complemento. Quem tem necessidade de alguma coisa. Certo? Quem está próximo a alguma coisa ou a alguém. Algumas palavrinhas, elas vão pedir fora os verbos, elas vão pedir complemento. Por isso que vem o nome, o complemento nominal, que vai complementar o nome. É exatamente a explicação desse termo, complemento nominal, complemento nome. Que nomes são esses? Os adjetivos, os advérbios e os substantivos abstratos. A diferença da completiva nominal para objetiva indireta é essa. A objetiva indireta está relacionada a um verbo transitivo indireto. A completiva nominal está relacionada a um adjetivo, a um advérbio e a um substantivo abstrato. Tá? Deixa eu ver se no exemplo do quadro aqui eu tenho a completiva nominal também com substantivo abstrato, que é muito comum. Tínhamos certeza substantivo abstrato, de que não estudaria. Então, de que não estudaria é oração subordinada substantiva completiva nominal. É OSS, que é o que a gente está estudando, oração subordinada substantiva completiva nominal, CN. Mas, onde a gente está vendo substantivo abstrato, poderia ser um advérbio, poderia ser um adjetivo. E a classificação seria completiva nominal do mesmo jeito. Certo? Por isso que é bom que vocês façam exercícios, que vocês treinem, errem, tenham dúvidas, enfim. Vou disponibilizar para vocês, tá? As atividades. Aí tem a predicativa. Gente, a predicativa é quase que o oposto da estrutura da subjetiva. Porque, vejam, a subjetiva, normalmente, existem as exceções, porque eu disse que as subjetivas elas podem começar com o verbo na terceira pessoa, mas a partícula sim. Mas é muito comum que elas venham com verbo de ligação e com predicado. E aí depois vem um sujeito. É justamente a oração que você precisa classificar. Na predicativa é o contrário. Primeiro vem o sujeito. E depois vem o predicado. Que justamente nesse predicado vai ter o verbo de ligação e o predicativo ou do sujeito ou do objeto. Nesse caso aqui, é quase sempre o do sujeito. Tá? O predicativo do sujeito. Então, primeiro vem o sujeito, ó, o bom, a dúvida, e aí depois, e o verbo, ó, o verbozinho de ligação. E depois vem o predicativo. Então, a estrutura é muito fácil quando você entende uma, aí você sabe, um é o contrário da outra, grosso modo, da forma como se apresenta nas provas e tal. É exatamente assim. A subjetiva tem a função de sujeito. A oração que a gente analisa é aquela introduzida pelas conjunções. Isso é uma forma também de facilitar. Certo?
Beleza, vamos lá. Aí a gente está vendo a predicativa e eu estou dizendo para vocês que eu sei que fica uma confusão, gente, que é muita informação, por isso que eu fico repetindo. Se eu tivesse aí no lugarzinho de vocês, eu queria exatamente que o professor fizesse isso, voltasse, porque ia ter uma hora que ia bugar. É muita coisa mesmo. E a gente está relembrando todo o assunto que a gente viu recente, né? A oração subordinada substantiva predicativa tem a função de exercer esse tal predicativo do sujeito. Então, para ter predicativo do sujeito, olha a coisa óbvia, tem que ter o sujeito. Então, primeiro vai vir o sujeito em forma de oração, e depois vem essa tal oração subordinada que a gente está avaliando, introduzida pela partícula que ou se, que são as conjunções, certo? Contrariamente ao que acontece na subjetiva. Na subjetiva vem primeiro o predicativo, ou primeiro o verbo, e depois vem o sujeito. É o inverso. Vamos visualizar isso aqui. Predicativo. O bom é, então, veio o sujeito, veio o verbo de ligação e agora vem justamente o que a gente precisa, o predicativo do sujeito, que ela sempre foi bem comportada. Dando, aí, ó, o bom é que ela sempre foi bem comportada. Esse que ela sempre que ela sempre foi bem comportada está justamente, quando eu digo caracterizando, é dando informações sobre o bom, que é o sujeito dessa oração, dessa frase, vamos dizer assim. A dúvida era, então veio o sujeito, veio o verbo de ligação e agora vem o tal predicativo. A dúvida era se seriam necessários mais ajudantes. Então, se seriam necessários mais ajudantes, só dando uma informação a mais, está relacionado, que é a tal característica, à dúvida, que é o sujeito dessa frase. E é isso. Comum haver. Ah, tia Laís, eu estou entendendo, você está repetindo, eu fico um pouco confuso, estou entendendo. Mas na prática pode ser que eu me confunda, não pode? Pode. Por isso que vocês têm que exercitar, certo? Por último, não menos importante, as orações subordinadas substantivas apositivas. Lembrando que aqui a gente bota como? O, S, S, todo mundo já sabe. Se fossem as adjetivas, seria O, S, A. Substantiva, O, S, S, P. São sempre as iniciais, gente, predicativo. Certo? E aqui vai ser a positiva, que é a função de aposto. O, S, S, A. A positiva. Certo? Bem, o aposto, ele tem a função de o quê? Vamos relembrar. De dar mais informações sobre um termo anterior. Certo? Para isso que serve um aposto, dar uma informação a mais. Uma informação que, inclusive, ela pode ser retirada do texto sem causar prejuízo à frase. Porque é mais uma informação. Não que ela não seja importante, mas ela não é indispensável à construção sintática da frase, ao sentido especialmente. Ela não é indispensável. Então, a função do aposto é explicar um termo anterior. Pode ser qualquer termo, qualquer coisa que está sendo falada, ele vai dar uma informação a mais. Esse aposto ele pode vir entre vírgulas, depois de dois pontos. É muito comum as orações subordinadas substantivas apositivas se apresentarem nesse formato aqui, depois de dois pontos, e aí fica óbvio. É feito, a gente estudou agora as orações subordinadas adjetivas. Com vírgulas, explicativa. Sem vírgula, restritiva. É bem óbvia. Lembrando que eu falei na aula anterior e vou repetir. Parece muito óbvio, vou só decorar isso, não vou entender. Você vai se prejudicar caso isso caia na prova. Porque quando cai na prova, as orações subordinadas adjetivas, eles não estão preocupados. A pergunta foco não vai ser com relação a tem vírgula ou não tem vírgula, é ao sentido que restringe, e aí você tem que interpretar essa restrição ali que é dada pela oração, o que explica, ou seja, que generaliza. É isso que eles querem quando isso cai na prova. E não saber qual é uma e qual é a outra, que é óbvia. Uma tem vírgula, a outra não. Se liguem nisso que eu estou dizendo. Tem muito aluno que fica só nisso. Ah, isso aqui é óbvio, o professor deu um macete. Que nem é um macete, é uma coisa óbvia que está em todo o livro didático, em toda a gramática. Mas você tem que entender.
porque o formato que isso vem sendo cobrado na prova é a partir do valor semântico dessas orações. Para que serve uma oração subordinada adjetiva restritiva? Nesse contexto, ela se aplica de que forma? Para restringir o quê aqui? Certo? Essa é a grande questão. Quem não assistiu à aula anterior, que não estava aqui, não deixa de assistir. Bem, oração subordinada substantiva positiva. Então, termo que vai explicar. Helena apenas desejava uma coisa. Tá claro o que é que ela desejava, né? Ele vai explicar. Que fosse muito feliz com sua família. Pedi um favor a meus amigos. Qual é esse favor? A gente não sabe, ele vai explicar. Que esperassem por mim. Então, tá aí explicando, ó. Que esperassem por mim, explica tal favor. Que fosse muito feliz, explica o quê? O que é que ela desejava, essa coisa aqui que ela desejava. Certo? Grosso modo, elas vêm, grosso modo, é, de uma maneira geral, elas vêm depois de 2 pontos. É muito comum. Mas poderia vir depois de vírgulas, tá? Porque normalmente ela não vem depois de vírgulas, especialmente as orações subordinadas substantivas, para não confundir com as adjetivas. É muito comum que elas venham depois de 2 pontos. E tem muito aluno que só memoriza isso, vê isso e entendi. É a positiva. Certo, mas por que ela é positiva? Está explicando o quê? Se liguem nisso, tá? Próxima aula, gente, a gente vai estudar as orações subordinadas adverbiais. E vamos ver quando essas orações elas vão ser reduzidas, porque a gente está vendo as orações desenvolvidas. Vocês vão entender porque essas são as desenvolvidas quando a gente estudar as reduzidas, tá? As que não são introduzidas por partículas, mas aí já vai, que são as conjunções, os pronomes e tal. Mas aí já vai ficar mais simples de vocês identificarem isso, por isso que eu estou preferindo estudar todas as desenvolvidas. A gente estudou as orações subordinadas adjetivas, nesta aula as substantivas e na próxima as adverbiais, certo? Para a gente concluir com chave de ouro o nosso dia, nosso encontro, eu vou passar uma atividade para vocês agora, das orações subordinadas substantivas, certo? No Word Wall, para vocês fazerem. É uma forma de vocês treinarem, verem aí quais são as dúvidas reais. E a gente comenta na próxima aula, antes de estudarmos as adverbiais, orações subordinadas substantivas. Foi. Por favor, só saiam. Sei que só falta 1 minuto para encerrarmos o nosso encontro, mas só saiam depois que vocês terminarem essa atividade. Só 1 minuto, que eu já vou liberar o link. Link liberado em 3, 2, 1. Foi. Podem começar. Antes de vocês saírem, acabei de ver, Louise, que você terminou. E eu vou ver o rendimento ainda. Não sai, rapidinho. Eu tinha dito aqui para vocês no bate-papo que a própria atividade dessas orações que eu estou passando, que a gente está trabalhando, está na própria ficha. Então, essa é a ficha de orações subordinadas substantivas, e abaixo da teoria, que tem algumas imagens para revisar e tal, tem os exercícios, tá? Então, eu estou falando isso porque eu quero combinar com vocês o seguinte: vocês façam essas atividades, vocês só fizeram uma agora no WordWall comigo, né, em sala. Façam essas atividades. Hoje é quarta. Segunda-feira da semana que vem, eu libero essa ficha aqui, que é a mesma gabaritada, para vocês conferirem, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa é a gabaritada que eu vou liberar para vocês. Eu não quero que vocês vejam as respostas, mas só para vocês terem uma ideia. Então, hoje eu libero a ficha sem nada, né? Que é só a teoria e para vocês praticarem. Não deixem de fazer, gente. Por favor, mesmo que vocês não imprimam, façam no caderno batendo só as respostas. Na segunda-feira, eu vou no nosso grupo e digo, gente, liberei a ficha gabaritada, tá? Lembrem que treinar essas orações subordinadas aí que a gente estudou vai ajudar você a compreender as outras que a gente vai trabalhar das adverbiais. Beleza? Então, quem já terminou, liberado. E quem não terminou ainda, complementa, mas eu já vou fechando aqui, certo? Até quarta-feira que vem, gente. Um beijo bem grande. Beijo, beijo.